Olá, estamos de volta com mais um programa Resenha do Cangaço. Você já deve ter lido ou ouvido alguma história de cangaceiros, cangaceiras, alguma curiosidade, alguma narrativa que lhe fez rir ou lhe chocou profundamente. Afinal de contas, a história do cangaço ela é envolta em mistérios, polêmicas e histórias que às vezes você se pergunta se aquilo foi verdade mesmo. E hoje nós vamos conversar sobre uma obra que levanta curiosidades. Acho que você vai gostar muito. No programa de hoje nós iremos conversar sobre essa obra aqui, ó, Curiosidades do Cangaço. O autor, Ângelo Osmiro Barreto. Editora, Edições Livro Técnico, Fortaleza, Ceará, outubro de 2002, 112 páginas. Ângelo Osmiro, eu vou defini-lo como um memorialista, escritor, colecionador e narrador de fatos históricos relacionados ao cangaço. Realizou dezenas de viagens pelos sertões do Nordeste do Brasil, que dá ao autor autoridade para narrar as suas curiosidades, como ele mesmo define a sua obra. A obra de Ângelo é dividida em 38 curiosidades. Não são capítulos, não são partes, são curiosidades. Essas 38 curiosidades estão divididas em 112 páginas. Então, ele escolheu para apresentar a obra duas pessoas que ele conhece bem e que conhecem bem o trabalho de Ângelo. A orelha ficou por conta de Carlos Eduardo Gomes, companheiro de inúmeras viagens de Ângelo e de outros colegas que também têm e sempre tiveram interesse na temática do cangaço. E Carlos Eduardo define bem a trajetória de Ângelo, de aprendiz a instrutor, e que sua obra faz o leitor se imaginar no sertão, sentado numa calçada, ouvindo histórias sobre cangaceiros. Já o prefácio ficou a cargo de Paulo Moura, professor, poeta e também escritor. Paulo Moura, ele resume a obra de uma maneira simples e original. Ele diz: é uma leitura dinâmica e divertida. Claro que alguém pode perguntar: como você falar de cangaço é divertido? Não, mas não é isso que Paulo Moura disse. Ele está se referindo à maneira como o autor escreve, a simplicidade, a objetividade, certo? A sua característica de escrita, a sua narrativa. Em sua apresentação, o autor diz que seu objetivo é despertar nas pessoas, principalmente os jovens, o interesse pela história do Nordeste brasileiro, em especial o cangaço, e que não tem pretensão de ser historiador. Mesmo que você não tenha pretensão, você já mostrou que tem habilidade para narrar fatos, mesmo que os defina como curiosidades. Antes de entrar nas curiosidades, o autor tem a preocupação de explicar ao leitor a temática do cangaço, listando alguns cangaceiros e mostrando
o modo de vida nos sertões e o contexto histórico do cangaço, como agiam, como se organizavam. E mostra a necessidade para aquele leitor interessado na temática em conhecer o tempo histórico e o lugar onde todas essas narrativas, todas essas curiosidades ocorreram. São vários títulos que ele dá, são 38. Eu selecionei alguns para comentar, que esses comentários também vão estar diretamente ligados a outros temas e outras curiosidades. O primeiro ele começa com o Jesuíno Brilhante. Está lá o título, Cangaceiro Herói. Jesuíno Brilhante foi um cangaceiro que nasceu na cidade de Patu, no Rio Grande do Norte, e entrou para a historiografia como cangaceiro romântico. E também muitos autores o definem como herói e o compara ao Robin Hood. Por que essa comparação? Porque ele tinha por hábito saquear os comboios de alimentos do governo que vinham para a região na época das secas. Aí ele saqueava esses comboios e distribuía os alimentos com as famílias carentes, aqueles grupos de famílias flageladas pelas secas. Realmente, quando nós vamos pegar a historiografia em torno de Jesuíno Brilhante, pesquisas científicas, é comprovado que ele saqueava os comboios. Mas por que ele fazia isso? Ora, o governo federal enviava alimentos para serem distribuídos às famílias carentes. Mossoró, por exemplo, recebeu centenas de famílias de agricultores fugidos da seca e vinham para a cidade. E aqui essas pessoas eram exploradas pelas elites, pelos coronéis. Da mesma forma que vinham famílias para cá, vinham para outras cidades, seja do Rio Grande do Norte, do Ceará, ou da Paraíba, ou de Pernambuco, e por aí vai. As cidades de médio porte e até as cidades grandes. O exemplo de Jesuíno é para a gente observar o seguinte: quando esses alimentos chegavam nessas cidades, quem é que recebia? Eles eram direcionados para quem? Para a classe política, que nada mais era do que os coronéis. Então, esses coronéis, esses fazendeiros, ou até grandes comerciantes, ao invés de distribuir esses alimentos para essas famílias carentes, eles guardavam em seus armazéns. E o pior, muitos deles trocavam esses alimentos por trabalho. Aquilo que deveria ser distribuído gratuitamente era usado como pagamento para essas pessoas. Por isso que nós encontramos na literatura da época, e quando o Jesuíno é citado, invasões de armazéns e saques, como é retratado aqui pelo autor. Então, por isso que Jesuíno entra para a história como aquele cangaceiro que tirava dos ricos para dar aos pobres. Mas é nesse contexto que a gente compreende a situação ou essa denominação de Jesuíno Brilhante como um comparativo, com outros bandidos e outras regiões, e aqui o autor cita o Robin Hood. O autor vai narrando em cada item da obra passagens da história do cangaço, que ele ouviu de alguém em suas entrevistas, em suas conversas, ou leu em alguma obra e que despertou nele alguma curiosidade. Vamos a alguns. O episódio das rapaduras do senhor Luiz de Cazuza. Em determinada época, por volta de 1927, logo depois que o bando de cangaceiros foi expulso de Mossoró, eles, chegando à região de Pernambuco, lá de Vila Bela, ele foi à residência de Luiz de Cazuza, que era sobrinho de Zé Saturnino, o primeiro inimigo de Lampião.
E lá ele mandou alguém chamar o Luiz de Cazuza, Luiz foi e assustou-se quando viu Lampião. Lampião pede comida, pede rapadura e Luiz prontamente leva rapadura e queijo e recebe o pagamento. Né? Então, o susto que o Luiz de Cazuza sofreu, ficou, foi algo assim impressionante, conforme a narrativa do autor. Outra curiosidade narrada pelo autor é sobre o episódio da comida sem sal. A gente já leu isso em várias ocasiões, isso virou uma lenda, né, de que o bando estaria numa residência e pediu uma senhora para preparar a refeição. A senhora matou ali algumas galinhas, serviu apressada, assustada, e um dos cangaceiros reclamou de que a comida estava sem sal. Então, ele vai, pede à dona da casa um monte de sal, joga na comida do cangaceiro e o obriga a comer. Como eu disse, essas histórias elas percorrem os sertões aí. Algumas de forma mais exageradas, outras menos. E não poderia deixar de faltar na obra de Ângelo a biografia de Zé Saturnino, o primeiro inimigo de Lampião, como ocorre em quase todas as obras escritas sobre Lampião. Na passagem ou na curiosidade intitulada Vivo ou Morto, o autor descreve uma passagem de outras obras, como, por exemplo, Saturnino e Lampião, ou Lampião e Saturnino, 16 anos de luta, de José Alves Sobrinho. Aqui, o autor, não Ângelo, mas José Saturnino, o José Alves Sobrinho, afirma que Lampião não teria morrido em Angico, e sim em 1984, no estado de Goiás. Também pega uma outra obra do escritor baiano chamado Jackson Rubens e a obra Irecê, um pedaço histórico da Bahia, em que o autor afirma que Pedro de Cândido, como ele escreve, envenenou a bebida e que teriam morrido vários cangaceiros e que Lampião teria ido para o Triângulo Mineiro, onde foi fazendeiro e morreu nos anos 70. Aqui o autor toca num assunto por demais polêmico, que nós já tratamos aqui em outra obra, né? Mesmo que não seja ele que levante a questão, ele apenas descreve a posição de outros autores. Por isso, ao final da narrativa, levanta alguns questionamentos, sem, contudo, fazer nenhum tipo de análise ou opinar sobre o que escreveu os autores. Outra curiosidade levantada pelo autor se refere à promessa de Luiz Pedro. Luiz Pedro é aquele cangaceiro que acidentalmente, né, segundo algumas versões, matou o irmão de Lampião, Antônio Ferreira, e que, por não ter sofrido nenhuma represália do seu líder, prometeu ficar ao lado dele até a morte, promessa cumprida em Angico. O autor ainda aborda a temática da mulher, citando, dentre outros episódios, a traição de Lídia, e que levou à sua morte, ao seu assassinato, e o encontro de Lampião com Maria de Déa, na tradicional versão existente em outras obras. Também fala da cangaceira Lídia, inclusive com uma foto muito bacana com ele, ao lado dele. Uma das viagens que eu estive presente. Na curiosidade sobre Lampião e Limoeiro, Limoeiro do Ceará, é narrado o episódio em que também se transformou em lenda, muitas narrativas em torno disso, que é os cangaceiros jogando moedas para os pobres. Fez muita gente acreditar, e ainda acredita, que por conta disso Lampião tinha uma preocupação com os pobres, que defendia os pobres, os fracos e oprimidos. Claro que isso nunca foi comprovado, muito menos Lampião nunca demonstrou nenhuma preocupação com o pobre. Né? No episódio de Limoeiro, alguns cangaceiros se dirigiram ao patamar da igreja e atiraram moedas para os pobres. Isso não representa
preocupação com a pobreza. Outra curiosidade trabalhada pelo autor se refere ao filho de Lampião, por nome João Ferreira da Silva, também conhecido como João Peitudo. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo na cidade de Juazeiro, entre vários eventos que eu participei sobre o cangaço, o Padre Cícero e etc. Segundo o autor, apesar da existência de um exame de DNA que comprova a veracidade, o escritor Hilário Lucete discorda dessa versão e que o Hilário teria, em várias ocasiões, tentado debater com o João Ferreira e ele não compareceu. Como toda obra do cangaço, tem uma passagem que é interessante e intrigante. E aqui Ângelo retrata essa passagem, que é a figura de Benjamin Abraão, um cineasta no sertão, responsável por imagens maravilhosas, com o bando de Lampião, em várias situações. O Benjamin Abraão terminou seus dias assassinado por ser, segundo o autor, muito namorador, metido a conquistador de mulheres casadas ou porque falasse demais. E isso desagradava os coronéis. Outra passagem do livro, intitulado Santo Negro, Lampião demonstra o seu preconceito racial. Segundo o autor, Lampião sempre dizia que em dinheiro de santo ninguém mexia. Numa das ocasiões em que o bando saqueou uma casa, um membro do grupo flagrou Lampião tirando dinheiro de um oratório e ouviu a seguinte frase do seu comandado: Capitão, o senhor disse que em dinheiro de santo ninguém mexe. E Lampião teria respondido: E você já viu negro ser santo? Estava se referindo a São Benedito. E termina sua obra com várias curiosidades e frases soltas de personagens do universo do cangaço. Gostou? Não saia. Eu quero pedir a você que assistiu até agora, que acompanha o nosso canal e que ainda não é inscrito, que se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação, faça seu comentário, dê sugestões de obras. O nosso espaço é democrático e a sua participação é importante para o desenvolvimento do nosso trabalho. Vamos ao meu parecer. A obra de Ângelo, como ele mesmo diz no início, se propõe a despertar, em especial nos jovens, o interesse pela história do cangaço. Cita em vários momentos autores que ele pesquisou e pessoas com quem conversou sobre os fatos narrados. É bem verdade que em outras situações ele omite a fonte. Por exemplo, quando trata da biografia do Benjamin Abraão e da curiosidade sobre o cangaceiro de Jaguaruana, que se trata de Marcilon Leite, que foi o idealizador, o mentor intelectual, segundo a historiografia, do ataque frustrado a Mossoró. Mesmo não se propondo a ser um historiador, é preciso ter atenção para as fontes. Esse equívoco também pode ser percebido em outras passagens do livro. Deveria ter colocado também, no fim da sua obra, a relação das pessoas com quem conversou ou entrevistou. Aparecem algumas fotos no corpo do texto. É verdade. Isso ilustra, isso mostra que o autor esteve com essas pessoas. E, claro, dá credibilidade. Mas, assim como colocou a relação de obras que ele leu, que ele pesquisou, deveria ter colocado também a relação daquelas pessoas com quem ele teve contato. O autor consegue, com a narrativa simples, atingir o seu objetivo. Boa escrita, envolvente e honesta
com o leitor. Não é analítica, nem se propõe a isso. Se propõe a ser aquilo que ele diz que é: curiosidades. E essa obra, Curiosidades do Cangaço, é uma obra boa para se ler. Parabéns ao autor e fica aqui o meu muito obrigado. Um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo programa.